Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje vamos para mais uma história. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. O trator Fordson, modelo F, nasceu quando Henry Ford fundou a empresa Henry Ford & Sons com seu filho Edsel em 1917. A Ford desbravou o Brasil e o mundo com seu trator Fordson. Entre 1917 e 1922, o Fordson foi para tratores como o Ford T foi para automóveis, popularizando amplamente a máquina com um design confiável, um preço baixo acessível, uma ampla rede de entregas e uma capacidade de produção para grandes números, e dominou o mercado de tratores. A Ford foi a única empresa automotiva a vender carros, caminhões e tratores simultaneamente de 1917 a 1928. A Ford iniciou suas operações no Brasil em 1919, montando veículos importados no centro da cidade de São Paulo. Chegou então o momento que o galpão da rua Florencio de Abreu já não era suficiente para acomodar o volume de Ford T que chegava ao Brasil. Assim, em 1920, a empresa transferiu suas instalações para um local maior na Praça da República. O mercado em constante evolução exigia novos investimentos e a Ford decidiu construir uma unidade industrial própria, maior, na Rua Solon 809, no bairro paulista do Bom Retiro, para onde mudou-se em 1921. O prédio, sofisticado para a época, seguia o mesmo padrão da sede da empresa em Detroit, abrigando a primeira linha de montagem de veículos em série do Brasil, automóveis Ford e tratores Fordson. Com capacidade para produzir 4.700 automóveis e 360 tratores Fordson por ano, a fábrica montava cerca de 40 unidades por dia. Em 1953, a Ford inaugurou o Complexo Industrial do Ipiranga, numa área de 200 mil metros quadrados, com 10 edifícios e linhas férreas internas para a produção de tratores, picapes, caminhões e automóveis em linhas paralelas. Até o início da década de 50, os veículos vendidos no Brasil eram ou importados, já prontos, ou vinham desmontados para serem montados aqui, incluindo os tratores. O governo Getúlio Vargas, no pós-guerra, iniciou o processo de industrialização do Brasil, com a criação, em 1951, da CDI, Comissão de Desenvolvimento Industrial, que colocou em prática o planejamento industrial como um dos pilares para o desenvolvimento nacional.
A CDI coordenava os trabalhos da Subcomissão de Tratores, Caminhões, Jipes e Automóveis, criada para estimular a implementação da indústria automobilística no Brasil. O governo de Juscelino Kubitschek iniciou-se em 31 de janeiro de 1956, inaugurando um período de grande desenvolvimento através do seu plano de metas, que também tinha como objetivo regulamentar o setor da indústria automobilística, criando através do Decreto 39.412, de 16 de junho de 1956, o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. O foco era o setor de veículos, definindo as diretrizes básicas referentes à sua implantação, concedendo estímulos aos interessados na produção local. Um dos decretos, o de número 41.018, de 26 de fevereiro de 1957, estabelecia um cronograma que determinava para 1º de julho de 1957 um índice de nacionalização de 50% em peso no mínimo. A Ford foi uma das 10 empresas selecionadas pelo GEA, dentre as 20 que apresentaram ao órgão planos para a fabricação de tratores agrícolas no país. Seu projeto previa a construção de 7.800 unidades de porte médio de 2.200 quilos, com motor diesel Perkins de 4 cilindros e 54 cavalos, até junho de 1962. Primeiro trator produzido em série no Brasil, o Ford 8BR, foi lançado em 9 de dezembro de 1960, em Brasília, com um índice de nacionalização de 70% em peso. Dotado de motor diesel de 56 HP, com 44 HP na barra de tração, 8 marchas à frente e 2 a ré com engrenagens deslizantes, bomba injetora a cave, tomada de força na traseira com 1000 RPMs, sistema de levantamento hidráulico para implementos, com engate em 3 pontos e bitola ajustável entre 52 e 64 polegadas, além de contador de horas de trabalho, o trator tinha a carroceria pintada de verde e a grade e os órgãos mecânicos de amarelo, espelhando o ambiente de orgulho nacional que o país vivia na época, e tinha um consumo de 4,7 litros de combustível por hora. Sua propaganda divulgava que ele tinha capacidade de arar um alqueire de terra em menos de 7 horas. O modelo foi pela primeira vez apresentado ao público na Exposição Internacional de Indústria e Comércio, no pavilhão de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, no início de 1961, evento comemorativo do final do governo JK e do progresso industrial conquistado em seus 5 anos de gestão. Nesse ano, o trator Ford 8BR tinha 80% de nacionalização em peso. Em 1963 e 1964, a Ford teve seu número de vendas de tratores ultrapassados pela Massey Ferguson e pela Valmet, respectivamente. Em 1967, o trator Ford 8BR passou a ser oferecido com um implemento de retroescavadeira. Ainda detendo cerca de 22% do mercado, e depois de fabricadas 12.443 unidades do trator, alegando a falência do fornecedor do eixo traseiro, a Ford cessou a produção do trator Ford 8BR.
1974, constatando ser o Brasil o quinto maior mercado consumidor de tratores no mundo, a Ford decidiu retomar a produção nacional em 1975 em São Bernardo do Campo, nas séries 4.000 e 6.000. Com capacidade de produção de 11.000 unidades por ano em um turno de trabalho, a planta de São Bernardo do Campo foi inaugurada em junho de 1976. Dois modelos foram lançados, o 4.600 e o 6.600, ambos 4x2, com 8 marchas à frente e 2 à ré, equipados com motores Ford diesel importados da Inglaterra, respectivamente com 3 cilindros de 3,3 litros e 63 cavalos e 4 cilindros de 4,2 litros e 75 cavalos. O Estado de São Paulo, tão empenhado nos anseios do progresso, vê surgir mais um importante e vital empreendimento destinado a multiplicar a capacidade de nossa agricultura, a fábrica de tratores da Ford do Brasil. Localizada em São Bernardo do Campo, no quilômetro 13,5 da rodovia Anchieta, deverá atingir uma produção anual de 20.000 unidades. Para o nosso país, neste momento de esforço nacional pela racionalização da agropecuária, torna-se realmente necessária a incorporação de novas tecnologias no meio rural. A produção cresceu rapidamente e em 1977, a Ford assumiu o terceiro posto em número de produção e vendas, levando-a a ampliar a linha. O modelo 6.600 recebeu motor mais potente, com 4.392 cm3 e 85 cavalos, e foi lançado o 5.600, equipado com seu antigo motor de 4,2 litros da série 6.000, com potência aumentada para 79 cavalos. Em 1981, a despeito da crise que desde 1977 se insinuava para o setor agrícola, a Ford, auxiliada pelas exportações, alcançou sua produção máxima, 14.105 unidades, momentaneamente tornando-a a maior fabricante brasileira de tratores. A recessão, no entanto, se tornaria mais aguda, derrubando a produção nacional que entre 1980 e 1983 caiu quase 62%, baixando ao nível de 1972, quando a mecanização da agricultura brasileira mal se iniciava. Frente a uma conjuntura externa também desfavorável, a produção da Ford ficou reduzida somente a 3.345 unidades em 1983, menos de um quarto de 2 anos antes. Nesse período, a Ford introduziu uma linha de implementos, de modo a transformar o trator 6.600 em retroescavadeira. Em 1984, iniciou a produção de motores diesel no país, destinados a equipar seus tratores e a nova linha de caminhões cargo, e colocou à venda o trator 4.600 a álcool, com o mesmo motor de 3 cilindros, agora com 66 cavalos, unidade desenvolvida em 1980, resultante da conversão de ciclo diesel para ciclo Otto. Em outubro de 1984, a Ford renovou sua linha de máquinas agrícolas, lançando a Série 10, composta por 4 modelos diesel, 4.610, 5.610, 6.610 e 7.610, e um a álcool, o 4.810, 3 deles com versão 4x4. Apresentando algumas melhorias mecânicas nos sistemas hidráulico, tomada de força e filtros, sempre com motores de 3 e 4 cilindros, a diesel de 63, 76, 86 e turbo de 103 cavalos respectivamente, e o a álcool de 66 cavalos, vinham com câmbio de 8 marchas à frente e 2 à ré, direção hidráulica, menos no modelo menor de entrada, e freios a disco com acionamento mecânico. Em seguida, foi lançado o modelo 7.810,
equipado com motor de 6 cilindros, de 6,6 litros e 112 cavalos, com câmbio de 8 marchas à frente e 4 à ré, o maior trator produzido no Brasil pela Ford. Modelos mais pesados seriam lançados mais adiante, porém já sob a administração de outra empresa. No segundo semestre de 1986, a Ford comprou a Sperry New Holland, grande fabricante de máquinas agrícolas americanas, assumindo o controle da empresa e de todas as suas operações internacionais, inclusive no Brasil, onde liderava o mercado de colheitadeiras, fabricadas em instalações próprias no Paraná, e passou a se chamar Ford New Holland nos Estados Unidos. Embora nos Estados Unidos tenha sido criada a Ford New Holland, como fruto da fusão no Brasil, os dois negócios permaneceram independentes, embora integrando alguns serviços. Um dos primeiros foi o de testes, imediatamente transferidos do campo de provas da Ford para Curitiba. Pouco foi alterado na linha de produtos, que manteve as marcas Ford e New Holland. Surgiram então os tratores Ford New Holland. Em 1987 surgiu o primeiro trator turbo da marca no Brasil, o modelo 7610, com 103 cavalos, com opção de tração 4x2 ou 4x4, com tração dianteira auxiliar TDA. Em 1989, a Ford New Holland lançou a série 10 geração 3, com pequenas modificações mecânicas em incremento de 1 cavalo de potência no motor dos modelos 5610 e 6610. Também em 1989 foi lançado o trator Ford 7810 pela Ford New Holland, ainda subsidiária da Ford Motor Company, com motor Ford OHV 6401 aspirado de 6 cilindros em linha, com 102 cavalos e tração 4x4. Foi o maior trator produzido pela Ford. Em 1990, foi feita uma joint venture com o grupo Fiat, criando a NH Geotech, sediada em Londres, com 80% do capital sob controle da Fiat e 20% da Ford, concentrando as operações de tratores, além dos equipamentos agrícolas e máquinas rodoviárias das duas marcas. Com a fusão, a produção brasileira de tratores foi transferida de São Bernardo do Campo para Curitiba, sendo desativada pela Ford a fábrica de motores diesel. Em 1993, foram lançados os tratores Ford Série 30, com os modelos 4630, 5030, 5630, 6630, 7630 e 7830, com potências variando entre 63 e 122 cavalos, tendo como novidade a linha de motores Ford Genesis, com 3 versões: 5 litros de 4 cilindros aspirado de 90 cavalos, que equipava o 6630, 5 litros de 4 cilindros turbo de 103 cavalos, que equipava o 7630, e o motor 7,5 litros com 6 cilindros e 122 cavalos, que equipava o 8030. New Holland apresenta linha Ford Série 30 Super Força, a maior força da Terra. Força, garra, robustez, conforto, simplicidade, versatilidade e desempenho, garantindo a produtividade que você sempre imaginou para a sua.
Todo o desempenho deste foram lançados os modelos 8430, 8630 e 8830, sendo estes os últimos tratores com a marca Ford, que aos poucos foi sendo substituída pela marca New Holland. Em 1999, a Geotech uniu-se à Case, dando origem à gigante mundial CNH, e o nome Ford foi retirado. E assim, os tratores Ford produzidos em série no Brasil entraram para a história da nossa indústria automotiva. O presidente Geisel, cujo governo vem dando forte estímulo ao homem do campo para um acesso mais fácil à mecanização, assinala com a sua presença a relevância da instalação da fábrica de tratores, presidindo a solenidade de inauguração. O presidente da Ford do Brasil saúda o chefe do governo, que recebe uma carta que lhe foi enviada por Henry Ford II. O ministro Alisson Paulinelli, em discurso, acentua que o governo tem manejado recursos para a melhoria dos níveis de bem-estar da sociedade. A inauguração pelo presidente Geisel da fábrica de tratores marca mais um degrau na escalada do desenvolvimento. Acompanhado de comitiva, em que figuram o governador Paulo Egídio Martins, os ministros Severo Gomes e Alisson Paulinelli, o comandante do 2º Exército, general Dilermando Gomes Monteiro, o vice-governador Manuel Gonçalves Ferreira Filho e o embaixador norte-americano John Cremens, o chefe do governo percorre as instalações da nova fábrica. Como deixou claro o ministro Alisson Paulinelli, precisamos produzir mais no campo agrícola e que esta produção atenda ao abastecimento interno e ao crescimento das exportações, sendo fundamental que os nossos custos de produção e a qualidade dos produtos sejam compatíveis com a demanda. Aqui finaliza mais uma história do Quinta Marcha. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo com uma nova história.